Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo. Hoje eu vou estar indo aí no mercado, no atacadista. Gente, não vai dar pra gravar, porque eu vou estar dirigindo e dirigir celular junto não dá certo, né? Então meu sogro ele vai comigo pra poder me ajudar, porque vai ter coisa pesada e sozinho eu também não consigo dar conta, né? Aí a gente vai no mercado, vou mostrar pra vocês assim bem rápido o que eu vou comprar, quanto que eu gastei, né? E hoje eu vou ter também para fazer o bolo, brownie e os docinhos, tá bom? Bom, gente, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui fora. Hoje eu fui, né, no atacadista, né? Já estamos aí já há 2 dias do aniversário. Aí eu comprei já os refrigerantes. Comprei 4 fardos, 2 de uva, um quat e uma coca. Comprei 6 litros de suco também, metade maracujá e a outra metade de uva. Eu vou aqui para a cozinha para poder mostrar para vocês as coisas que a gente colocou lá na cozinha. Pera aí. Bom, gente, aí aqui tá as sacolas das coisas que a gente comprou, porque aqui é ingrediente do caldo verde e os ingredientes do estrogonofe e uma parte também do material do bolo e dos docinhos que faltava. Os ingredientes do cachorro-quente eu já deixei na minha sogra, né? Porque ela que vai fazer o cachorro-quente. E o caldo verde eu pedi a minha cunhada para poder fazer, porque senão fica muita coisa para eu fazer sozinha. Aí então o caldo verde e o cachorro-quente eu não vou fazer, só vou fazer o estrogonofe, tá bom? Aí eu vou guardar essas coisas, coloquei o arroz ali em cima, comprei arroz também. E aí eu vou arrumar aqui, porque tem coisa de geladeira, né? Por exemplo, o peito de frango, né? Eu tenho que guardar na geladeira. E mais algumas outras coisas. O restante eu vou colocar ali em cima mesmo, vou deixar aqui em cima, para eu poder ir organizando, porque hoje eu já tenho algumas coisas para fazer e vocês vão acompanhar comigo aí essa saga, né, de aniversário. Então não deixe de deixar o seu like e acompanhe até o final, gente, porque eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essas coisas, tá bom? E me organizo pra poder fazer essa festa, apesar de ser uma festa num salãozinho, né? Vai ser um salão simples, mas é aqui perto de casa mesmo, mas só que as coisas eu que tô fazendo, tá? Aí só essas coisas que eu falei pra vocês que a minha cunhada e minha sogra que vão fazer, né? E vou encomendar o salgadinho. Do restante a gente tá fazendo, vai ser tudo caseiro mesmo. Tá bom? E aí, vamos lá acompanhar com a gente, tá bom? Bom, gente, aí eu vou mostrar pra vocês o que eu gastei, né? Quanto eu gastei nessas coisas que eu falei pra vocês. A nota tá aqui, ó. Eita, que caiu no chão. Pera aí. Ó, gente, os refrigerantes, o suco, material pra estrogonofe, o material pro caldo verde e o material do cachorro-quente, eu gastei, gente, R$ 703,83, ó. Deu 711, mas aí entrou desconto. Então eu gastei aqui R$ 703,83. Aí a nota toda tá aqui, ó. Tem bastante coisa, porque já tenho algumas coisas aqui em casa, né, que eu comprei, obviamente, senão daria bem mais, mas ainda faltava algumas coisas. Aí eu complementei, então eu gastei mais esse valor aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, aí agora eu vou começar com o brownie, tá? Eu vou deixar na descrição, gente, a quantidade que eu tô fazendo aqui, que é a receita, tá bom? Aí eu vou colocar aqui os ovos e o açúcar, tá bom? E aí eu vou levar pra bater. Ele vai bater até dobrar de tamanho, tá bom? Bom, gente, já dobrou de volume, tá? Você vai bater assim, gente, não tem um tamanho específico, porque vai depender da sua batedeira, tá? Mas eu acredito que eu bati por uns 4, 5 minutos aqui em velocidade média. Se for batedeira de mão, você vai bater por mais tempo, tá bom? Aí eu vou adicionar aqui o óleo. E vou misturar mais um pouquinho.
Mas aí é só para misturar mesmo, não vai precisar bater como a gente bateu os ovos, é só para misturar. Bom, gente, já misturou. Aí agora que eu tenho o chocolate 50% e a farinha de trigo, tá bom? Vou colocar e vou misturar aos poucos. Só que vai chegar uma hora que essa massa vai ficar pesada, aí eu vou terminar na mão, tá bom? Aí vou bater agora um pouquinho, vou fazendo devagarzinho para não levantar a farinha. Dei uma leve misturada, agora eu vou vir com o restante do cacau, né, do chocolate e a farinha de trigo. Aí o que eu vou fazer? Vou misturar na mão mesmo, vou pegar aqui com o próprio fouet da batedeira e vou misturar assim, ó. E não se preocupe, ela vai ficar uma massa mais pesada mesmo, tá? Porque o brownie, ele é assim mesmo, ele é mais denso e bem mais pesado. Vou tirar aqui da batedeira porque é mais fácil pra gente poder misturar, pera aí. Ó, gente, ó, acabei de misturar, ó, como essa massa ela fica bem densa, tá vendo, ó? Ela fica bem pesada, mas ela é assim mesmo. Peraí que eu vou pegar aqui a colher. Peguei a colher mesmo, pra poder misturar ali o fundo, pra me certificar de que eu consegui bater e misturar todos os ingredientes. Aí, ó, eu vou lá no fundo, ó, pra ter certeza de que eu misturei tudo muito bem, tá vendo? Essa massa de brownie, ela fica, gente, muito boa. De brownie, ela fica deliciosa, olha só. Olha só. Ela é bem pesada mesmo, tá? Não se preocupe, porque brownie, ele é bem pesadinho mesmo. Já trabalhei muito com brownie, só que a massa que eu trabalhava com brownie não era essa. Era uma outra que leva chocolate na massa. Chocolate em barra e o chocolate em pó. Aí essa receita aqui, ela é uma receita mais econômica, né? Mas ela é uma receita que é muito deliciosa, gente. Só façam porque vale muito a pena. Aí agora, gente, vou peguei aqui a forma. Essa forma, gente, ela é aquela forma que eu faço bolo. Ela tem, se eu não me engano, ela é 25, né? Por 35. É isso mesmo. Essa forma ela é 25 por 35, tá bom? Aí eu vou despejar a massa do brownie aqui já nela. E lembrando, gente, que assim que eu comecei a separar os ingredientes, na verdade antes de eu começar a separar os ingredientes, eu já tinha colocado o forno para pré-aquecer, tá? Então antes de você começar a separar os ingredientes para tentar fazer essa receita, para fazer a receita, sempre coloca o forno para pré-aquecer, tá bom? O forno ele tem que estar pré-aquecido, porque senão ele pode sim atrapalhar o desenvolvimento aí da sua massa, do seu doce, tá bom? Então sempre pré-aqueça o seu forno. Se for uma receita que vai ao forno, a primeira coisa que você vai começar a fazer é colocar o seu forno para pré-aquecer, tá bom? Aí agora, vou aqui, deixa eu segurar, porque é uma massa bem pesada mesmo. E papel manteiga, tá? Facilita bastante. Aí eu vou espalhar, só vou fazer uma receita só vou fazer essa massa, não vou fazer mais, porque senão também é muito doce que fica na festa, né? E como a gente tem outras opções, essa quantidade de brownie aqui tá ótima. Aí a gente vai espalhar. Vocês estão vendo que é uma massa bem grossa, bem pesada. Mas essa é a intenção. Aí vem aqui, ó, espalha para ficar o mais uniforme possível. E vou levar pro forno, tá? O forno vai depender muito.
Assim que eu voltar com a massa, eu já digo pra vocês quanto tempo essa massa ela ficou no forno assando, tá bom? Bom, gente, coloquei o brownie pra poder assar agora, tá? Aí ele vai ficar aí uns 25 a 30 minutos, mas o tempo, eu sempre falo, o tempo ele varia muito de forno para forno. Tem fogão que é mais potente, tem fogão que é mais fraco. Então, assim, eu não digo para vocês, façam por durante tantos minutos. Você tem que testar para ver como vai sair aí na sua casa. Aqui, eu sempre vou olhando, mesmo que eu saiba o tempo de tirar, eu sempre vou olhando, entendeu? Aí, o brownie, ele tem aquele segredo, não é você espetar o palito ou o garfo e sair limpo, não é bolo. O brownie é diferente, você tem que espetar. Sair um pouquinho sujo, sair um pouquinho sujo, quer dizer que o ponto dele tá bom. Se sair todo melecado, não tá bom, ainda tá cru. E se você espetar e sair bem limpinho, quer dizer que o brownie ele passou do ponto, ou seja, seu brownie não deu certo. Aí, dá pra comer? Dá pra comer, claro que dá. Não fica ruim, fica gostoso. Mas aquela textura molhadinha do brownie que a gente quer e que a gente espera, não vai ter, tá? Então, o brownie ele precisa sair molhadinho. E espetou o palito ou o garfo, espetou, e saiu um pouquinho sujo, quer dizer que o seu brownie ele tá pronto. Então, sempre se atenta a isso. Deixa ele assando. Eu vou deixar aí o meu uns 30 minutos, porque é uma massa grossa, não ficou aquela camadinha fina, eu fiz grossa mesmo, porque a minha intenção é cortar os quadrados e rechear no meio, né? Vou cortar igual o bolo de cenoura, vou cortar no meio e vou rechear, entendeu? E aí, por isso que eu fiz ele um pouquinho mais alto mesmo. Mas aí, essa questão do tempo é o que eu falei pra vocês. Sempre fica de olho, tá bom? Aí agora eu vou fazer o recheio do brownie, só que eu tô pensando se eu faço de ninho ou se eu faço doce de leite. O doce de leite não tem segredo, eu só coloco a caixinha pra cozinhar na panela de pressão, tá bom? E o recheio de ninho também não tem segredo. É um leite condensado, um creme de leite e 2 colheres de leite em pó da sua preferência, tá bom? Aí você vai misturar até você ver que ele ficou bem cremoso. Não precisa ficar tão firme quanto o recheio de bolo, porque senão depois para você espalhar fica difícil. Tem que ser um recheio cremoso. Ficou cremoso, você misturou na panela. Percebeu que ele engrossou e tá bem firmezinho assim, ao ponto dele continuar cremoso? Desliga o fogo, porque conforme ele esfria, ele vai pegando mais estrutura, tá bom? Mas não tem segredo, tá, gente? É isso. Aí eu acho que eu vou fazer de doce de leite, porque também fica uma delícia, tá? E facilita também. Aí eu vou colocar o leite condensado para cozinhar, caso eu faça de doce de leite. Eu tô pensando aqui ainda. Tá bom? Bom, gente, já tirei aqui o brownie. Ele ainda tá morninho, mas olha a casquinha dele, gente, que coisinha mais linda. E aí, gente, tá a panela aqui de recheio que eu já fiz, eu coloquei o recheio pra descansar. Aí o brownie, gente, eu vou deixar ele esfriar bastante pra gente poder recortar ele, tá? Aí eu vou levar ele lá pra sala, vou colocar na mesa, porque eu não vou recortar ele agora. Primeiro eu vou deixar ele descansar, né? Porque ele ainda está morno. É como o bolo, né? O bolo, se a gente ficar mexendo com ele morno, ele se quebra todo. Aí eu vou então deixar o brownie ele descansar um pouco pra gente poder recortar, tá bom? Bom, gente, tô vindo aqui mostrar pra vocês, tá? Tô fazendo agora a massa do docinho de chocolate. Vou continuar mexendo pra dissolver esse chocolate que eu botei. Botei também barra de chocolate aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo até pegar aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é 40% cacau, eu botei, porque aí não fica tão doce, fica um pouquinho mais forte, né? Aí aqui tem uma boa quantidade. Já fiz a massa do docinho de ninho, já fiz a massa do docinho de coco. Aí eu falta agora só fazer essa de chocolate, tá bom? Aí eu vou terminar aqui para mim poder partir pro bolo e pro recheio do bolo também. Bom, gente, agora eu voltei aqui pro brownie. Já coloquei a massa do bolo para assar. O recheio do bolo também já tá pronto, é um creme de ninho. Quem sabe aí eu trago a receita dele, né? Pra vocês. Aí agora, gente,
Eu vou fazer aqui as marcações com uma espátulazinha que eu tinha guardada aqui. E vou... Deixa eu assentar aqui essa casquinha, né? Pra ela grudar mesmo no brownie. E aí eu tiro assim um pouquinho dessas rebarbas. Pra não me atrapalhar. E vou fazendo a marcação, gente, no olho mesmo, tá? Ó, gente, cheguei com o celular aqui mais perto. Isso aqui é os farelinhos que a gente vai cortando. Olha só como essa casca, ela tá bem molhadinha, gente. Acabei de colocar o recheio, vocês viram aí. Olha só como tá esse brownie, gente. Olha como ele tá úmido. E olha essa casquinha. Então, assim, essa receita, gente, é uma receita maravilhosa de brownie. Aí eu tô recheando agora pra poder fechar. As folhas já estão ali, ó. Primeiro eu vou fechar todos eles pra mim poder finalizar. Aí, gente, esse tabuleiro me renderam 30 brownies, tá? Me renderam 30 brownies. Aí eu corto eles no meio. Porque se eu fosse usar dois pra formar um par, um baixo e um em cima, daria 15. Mas como eu cortei ao meio, me renderam 30 unidades de brownie, tá? Agora eu vou parar a câmera ali, né? Vou colocar o celular ali para continuar gravando para vocês verem como eu faço. Que não tem mistério, a gente vai rechear e colocar a tampinha em cima. Mas olha como esse brownie, ele é molhadinho, gente. Aquela casquinha de brownie que tem que ter, senão não é brownie, né? E a massa super molhadinha, bem úmida. Bom, gente, aproveitei para poder mostrar a vocês aí essa obra que a nossa empresa está fazendo, que é uma construção de uma academia, né, de 40 metros quadrados. Está numa correria de festa, mas a obra não pode parar, né? E, na verdade, a gente já até entregou essa obra, mas durante esse processo, esses dias aí, a gente foi lá fazer a visita técnica. Eu fui mais para acompanhar, né, e resolver outras coisas, mas aproveitei para mostrar para vocês, gente, porque o trabalho não para, né, mesmo durante festa, correria, mas deu tudo certo, graças a Deus. Bom, gente, aproveitei aqui que eu vou já daqui a pouquinho já pegar nos doces. Vocês viram aí que a gente tá mesmo em data perto de festa. Tô aqui, né, na correria do trabalho. Eu cheguei, já me ajeitei
Aí eu tô aqui... gente, fazendo a geleia de morango. A geleia de morango não tem segredo, tá? Aí aqui é uma caixa de morango, menos da metade da xícara, né, de açúcar, né? Ou seja, meia xícara de açúcar, eu coloquei um pouquinho menos, né, para não ficar tão doce. E uma colherzinha de sobremesa de limão, tá, gente? Ou seja, uma caixa de morango, meia xícara de açúcar e uma colherzinha de chá de limão, tá? Claro que se você quiser mais azedinho, é só você colocar uma colher de sopa, tá? Eu gosto dele um pouquinho mais equilibrado, por isso que eu faço com essa proporção. Mas aí é opcional. Já tô aqui na mesa, ó. Já separei as coisas. Aqui tá os pratinhos com os confeitos que eu vou usar, que eu mostrei pra vocês nas compras. As massas dos docinhos já estão aqui. A geleia e a Nutella cremosa tá aqui também. Isso aqui, gente, é uma geleia artesanal que eu fiz, tá? Que eu falei pra vocês a quantidade. E aqui é uma Nutella, gente. Só que a Nutella, eu deixei ela um pouco mais líquida. O que eu fiz? Botei um pouco de creme de leite nela pra ela ficar um pouco mais fluida. Porque como a gente vai rechear as esferas, não dá pra ser tão consistente, tá bom? Aí vou deixar elas aqui. E aí, gente, os docinhos, eles estão bem suados, ó. O segredo de você fazer o docinho, ele não ficar melecando na mão, é você deixar ele... tirar ele da geladeira e deixar por alguns minutos aqui, pelo menos aí uns 10 minutos a massa do lado de fora, para ele poder chegar um pouquinho perto da temperatura ambiente, pra gente poder bolear, passar no confeito e deixar armazenado ali. Porque se a gente tira da geladeira, já começa a enrolar ele vai no confeito, ele vai ficar tudo melecado e aí o resultado não fica legal, tá? Então espera eles um pouquinho, tá? Aí eu vou começar a bolear eles e eu sempre peso, tá, gente? Eu sempre peso por quê? Porque isso acaba até que rende mais e fica tudo um padrão, tá bom? Bom, gente, agora eu já boleei já os brigadeiros tradicionais, tá tudo aqui em cima. E também acabei de bolear a massa do brigadeiro, que eu vou fazer os gourmets. A geleia já esfriou. Vou abrir aqui a pontinha dela para começar a encher as esferas. Aí eu entro aqui com o biquinho, ó. Coloco de geleia. Tá cheia, eu não encho até a borda pra não entornar, tá? Aí eu vou fazer com os outros a mesma coisa, ó. Vou e coloco só até a metade. Vou ficar muito bem. Aí eu vou encher, gente, até a metade, ó. Não coloco até a borda, porque senão pode atrapalhar na hora de fechar. Então eu vou colocar só até a metade. Pronto. Aí eu vou fazer isso em todos eles. No caso, eu vou fazer a quantidade que eu vou usar, tá bom?
Aí, gente, ó, acabei de rechear essas esferas. Eu mostrei pra vocês aí antes eu fazendo essas esferas, furando ela pra gente poder colocar a geleia. E aí, agora eu vou pegar essas massas aqui que estão boleadas de chocolate pra gente poder tampar esses brigadeiros e finalizar no chocolate nobre, tá bom? Aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço essa parte. Aí eu vou abrir aqui, ó, a massa do brigadeiro e começo sempre com a tampinha, ó, pra poder tampar o furo, pra não correr o risco de vazar. E aí eu venho com a mão mesmo e vou espalhar aqui esse brigadeiro pra poder fechar, ó, tá vendo? Fechou, aí eu vou com cuidado, boleio, ó. Vou até tirar aqui essa luva, porque ela tá um pouco grande, aí tá me atrapalhando. Ó, boleei ele, ó. Boleei. E aí eu venho aqui no chocolate nobre pra poder grudar o chocolate. Ele vai ficar um pouquinho grande mesmo, mas não tem problema. Aí eu vou fazendo isso até cobrir todo ele, ó. Cobriu, boleio mais um pouquinho para ele poder ficar bem redondinho. Olha só que lindo. Aí eu já vou colocar ali. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui também, ó. Vou abrir ele, pego a esfera, a ponta dela que tá aberta, tá vendo? E já boto aqui, ó. E venho com o restante pra poder fechar, ó, tá vendo? Que tá aberto aqui, ó. Aí eu venho com a própria massa do brigadeiro e vou fechando, como se fosse um salgado. Que tem um recheio e a gente tem que fechar bem pra não vazar, é a mesma coisa. Tem que fechar bem pra não aparecer o chocolate e não correr risco de quebrar o chocolate. Boleei, aí eu jogo aqui. Depois eu só passo aqui no chocolate nobre pra gente poder finalizar. Ele fica grande, tá, gente? Eu vou até pesar pra ver quanto que fica o peso final dele. Tá o sujo aqui até da própria massa de chocolate, mas não tem problema. Vou pesar aqui, ó. Ele tá com 32 gramas esse brigadeiro. Ó o tradicional. Ó a diferença do tradicional para o brigadeiro gourmet. É bem grande, vocês estão vendo? Dá bastante diferença. Aí, gente, eu vou fazer a mesma coisa com o restante, porque se eu for fazer o vídeo um a um, o vídeo ele fica muito grande, tá bom? E aí, quando eu estiver finalizando esses brigadeiros aqui, eu volto para mostrar vocês todos eles prontos. Até porque também eu ainda tenho o dininho para poder fazer. Aí, quando eu for fazer o dininho, eu volto aqui para mostrar vocês, tá bom? Bom, gente, já acabamos. Acabei de bolear aqui a massa de ninho. Já recheei já as esferas com creme de Nutella. Eu só dissolvi um pouquinho com creme de leite para poder ficar bem cremoso, para na hora que morder o brigadeiro, vir aquele recheio derramando, porque o nome é brigadeiro explosivo. Então, assim, quando a gente morde, é como se ele explodisse, tá? Aí agora eu vou começar a abrir aqui as massas para poder já finalizar essa parte dos docinhos, tá bom? Bom, gente, os docinhos já estão prontos, ó, o dininho tá aqui, ó, peraí, o dininho tem aqui ainda, aqui estão os tradicionais, ó, e os tradicionais, e aqui o gourmet que eu mostrei vocês, tá vendo? Eles estão perfeitos, estão bem grandões, ó, bem grandão, aí
O bolo já tá aqui, já fiz a minha marcação, ó. Peraí. Já fiz a marcação, tá? Aí eu vou... Isso aqui, gente, é o próprio recheio que sobrou, aí eu vim e passei por cima, tá bom? Aí eu vou botar ali o celular parado pra mim poder cortar, as marmitinhas já estão aqui. E aí eu vou botar o celular ali na ring light pra poder mostrar a vocês esse processo que eu faço da montagem do bolo de corte, tá bom? Já finalizei, os bolos de corte já estão ali dentro da caixa, que eu vou botar dentro da geladeira. Aí, como deu mais de 50 fatias, eu coloquei nessas caixinhas aqui que eu comprei, porque eu sabia que as marmitinhas de alumínio, elas não iriam ser suficientes. Aí eu coloquei aqui, ó, a fatia, o bolo. Gente, esse bolo, ele tá maravilhoso, gente. Esse recheio é um creme de ninho que não vai ao fogo. Muito bom, muito bom. Aí que são os docinhos que sobraram, né? Porque eu coloquei na marmitinha, mas aí sobraram. Eu sabia que iria sobrar mesmo, mas é sempre bom sobrar docinho, que aí a gente serve lá. E aqui são os docinhos gourmet que eu falei com vocês, que são os brigadeiros explosivos, né? O de brigadeiro com geleia de morango e o de ninho com creme de Nutella. Ele é recheado, os dois são recheados, tá bom? Aí eu só vou colocar na forminha só amanhã mesmo. Aí, gente, a mesa tá assim, ó, vou organizar, vou arrumar. Ali estão os chocolates que eu vou finalizar só amanhã mesmo, porque são plaquinhas e são os pirulitos. E aí vou guardar o bolo. Isso aqui, gente, os docinhos e o bolo vou guardar na geladeira, tá bom? Na verdade, os docinhos eu posso até deixar aqui, porque não tem problema. Aqui na minha sala é bem fresquinho e tem ar-condicionado. Então, assim, não tem risco, né? Não corre risco de azedar nem estragar. Mas como eu sou um pouco chata e eu fico muito temerosa com isso, por segurança eu prefiro guardar na geladeira. Aí amanhã, depois assim do almoço, eu tiro e deixo aqui em cima. Ou senão já levo direto pro salão. Mas assim, vou guardar na geladeira, principalmente esse que tem coco, né? Não quero correr nenhum risco. Aí, isso aqui é até bolo que tava ali em cima. Aí vou fechar aqui, ó. Já fechei, vou levar lá pra geladeira pra poder guardar. Já vou limpar a mesa e vou tomar um banho e vou subir, gente. E aí, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá? Porque hoje se encerra, né, os preparativos aí da festa, no caso, toda a parte do doce. O que falta mesmo pra dizer pra vocês que eu não terminei é só essa parte do chocolate mesmo e o bolo de cenoura e o brownie. Falta só colocar o laço em cima, mas assim, é coisa muito rápida, porque eu só vou colocar o laço naqueles que vão ficar na decoração. Eu não vou colocar em todos, porque eles vão ser pra dar de lembrancinha, então assim, eu não vou colocar em todos, tá? Então assim, isso é uma coisa que eu faço rápida. Aí amanhã, que já é o dia da festa, eu vou gravar pra vocês, vou tentar gravar o máximo, porque assim, é um pouco de correria, não dá pra gravar
todos os detalhes. Mas eu vou tentar gravar o que eu puder para poder vocês verem como que vai ser esse aniversário, como que vai ser essa festa. Graças a Deus tá dando tudo certo, tá bom? E aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de comentar aqui o que você tem achado desses vídeos, né, aí dos preparativos do aniversário da Esté de 7 anos, tá bom? Que o próximo vídeo já vai ser o vídeo da festa, tá bom? Mas aí eu ainda vou preparar a janta, né? Então vocês vão ver aí um pouquinho. Talvez se der, né? Porque é estrogonofe não tem erro, né? Mas assim, já vai ser o vídeo da festa, tá bom?